Então, no programa Insight TV de hoje, a gente apresenta para vocês essa super personagem transgênero, viu, gente? Que é a Dani Barradas. Ela é professora, né, de literatura clássica, uma das melhores hoje no estado do Piauí. E as palestras que ela faz para alunos, para estudantes, bombam mesmo, né? A Dani é muito conhecedora nessa área da literatura clássica, uma de suas paixões é Shakespeare, e a gente conversou com ela para mostrar a importância desse contexto, da tolerância na educação e entre as famílias e em um contexto geral na sociedade. Acompanhe com a gente. A partir de agora, gente, vamos falar sobre diversidade no Insight TV. E diversidade quer dizer muito mais do que tolerância. Também é conhecimento, é arte, é cultura, é aceitação às diferenças do outro. É por isso que a gente tem o prazer de conversar com a Dani Barradas, 30 anos, professora e fascinada em filosofia, o que inclui clássicos como Shakespeare e também Molière. Detalhe, ela também é palestrante. E a Dani é trans, e isso faz com que você se torne mais exigente com o conhecimento, com a vida. Queria que você falasse um pouco disso, Dani. Exatamente. Desde pequena, quando eu não era aceita nas escolas, os meus amiguinhos me perseguiam, sempre eu fui percebendo que pelo fato de eu ser diferente, eu teria que focar no meu estudo. E assim eu fiz. E depois que eu comecei esse amor pelo mundo da sociologia, da literatura, da filosofia, eu descobri um sociólogo canadense que eu gosto muito, que é o Erving Goffman. E ele escreveu um livro chamado Estigma, Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. E ele vai falar exatamente isso. Quem tem um estigma, ele precisa reelaborar através de uma teoria que ele chamou de teoria do remanejamento da impressão. Porque se você é gay, você é trans, você é gordo, você é deficiente, as pessoas já vão ter um motivo para poder te afastar, já que você não é considerado normal. Então você tem que se utilizar de algum expediente para você ser considerado por eles como uma pessoa que vale a pena. E esse conhecimento, esse respeito te ajudou nesse processo de aceitação? Com certeza, quando eu comecei a dar aulas, eu pensei que os alunos iam jogar papel em mim, iam me derrubar, iam fazer qualquer tipo de coisa ruim para mim, porque eu sofri isso nas escolas. Só que o que me impressionou foi que nunca aconteceu desde quando eu comecei a dar aulas em 2014. A gente percebe que você é muito querida, não é? Não só dentro das salas, mas fora das salas de aula também. Mas a aceitação é algo que tem que começar dentro de casa, e parece-me que você sempre contou com esse apoio, não é? Exatamente. Quando eu decidi contar para os meus pais, teve uma importância irrelevante o fato da minha irmã ser psicóloga e de ter preparado a família para poder ir contar aos poucos. Primeiro contou que eu era gay, e aí depois contou que eu era transexual, falou quais seriam os efeitos dessa minha decisão. E é claro que é primordial você ter o apoio da família, porque sem ela você não tem estrutura para poder lidar com os principais juízes, que são as pessoas de fora. Como é que você traduz esse momento na sua vida sobre a questão do ser trans? Eu interpreto como uma dificuldade, porque tem horas que, como agora, eu estou vestida como mulher. O sinal tá linda, viu? Você vê muito bem produzida para o programa, que às vezes eu a encontro, né, andando de bike por aí, mais à vontade. Exato. Né? Então tem horas que eu me vejo assim e me pergunto como foi que eu tive coragem de fazer isso, porque quando eu me achava gay, porque eu não tinha acesso a essas terminologias de transexual, eu achava que ia morrer com isso comigo. E hoje, depois de ter assumido, em 2013, eu fico me perguntando como é que eu tive essa coragem, e isso é muito importante, porque um dos livros que eu mais indico aos meus alunos, que é o Aforismo sobre a Sabedoria da Vida, de um filósofo alemão chamado Schopenhauer, e ele lhe ensina a se desvencilhar do julgamento que os outros fazem da tua vida. E esse é o ponto mais importante, porque enquanto você estiver subjugado às opiniões que os outros lançam sobre a tua vida, você será uma pessoa infeliz, porque você vai estar se adequando aos outros. Mas quando você supera isso, você sente aquela liberdade.
São quantas Danis, não é? Como é que você convive com essa multiplicidade ou você já está em processo de ser, de estar mais feminina o tempo todo? Como é que é isso? Atualmente, finalmente eu consegui me assumir totalmente essa aparência feminina. Eu estou tomando hormônios, eu pretendo fazer cirurgia nos seios, né, para botar prótese. E a cada vez que eu vou assumindo mais os papéis femininos e quanto mais eu vou assumindo essa aparência feminina, toda aquela angústia que eu senti pela vida inteira, ela vai sendo reduzida. E aí o meu bem-estar vai aumentando e isso se reflete na forma como eu trabalho. Não deve ser fácil sentir que está no corpo errado, não é? Que o espírito, a alma é feminina no corpo errado. Uma das coisas que mais eu percebo no Facebook, quando todo dia as pessoas colocam vídeos sobre ideologia de gênero, e aí só o que aparece é dizendo que o gênero vem de Deus e pelo fato de vir de Deus, ele não pode ter errado na elaboração do meu corpo e do meu espírito. As pessoas se esquecem de algo que eu acho genial, que inclusive é a minha peça favorita, que é A Tempestade de Shakespeare, porque aqui o espírito Ariel, ele dá um ensinamento de que você não precisa estar dentro de um corpo de um gay, de um negro, de uma gordinha ou de um deficiente para você respeitá-lo naquela sua diferença. Porque o Ariel, ele é espírito, mas na hora que chegam o Sebastião, o Alonso e o Antônio para poder serem julgados pelo Próspero, ele percebe o constrangimento dos três. Só que o Próspero, sendo ser humano, não consegue perceber e mesmo assim quer aplicar justiça. E aí o Ariel chega para ele e diz isso. Aí o Próspero se assusta porque ele é espírito e diz: mas é assim que pensas, espírito? E aí a resposta genial do Ariel é: Senhor, se eu fosse humano, de certo ficaria. Ou seja, ele como espírito não precisou ser humano para sentir o que os três estavam sentindo. E Próspero, sendo humano, nunca conseguiu perceber. Então aqui este trecho é uma aula magnífica para você entender que quando eu digo que nasci num corpo errado e de que eu me sinto mal em estar neste corpo masculino, as pessoas, no mínimo, elas deveriam entender. Só que não é isso que acontece. Mas o Shakespeare explica por quê. Porque elas são destituídas de empatia. Mas acho que o mundo hoje está mais tolerante, né, nesse sentido. Claro que às vezes não parece tanto nas redes sociais, algumas manifestações, né, de ódio até, de haters, mas eu acho que esse é um processo, né? Exatamente. Você diria que ao longo do tempo a aceitação tem sido maior? Não, com certeza. Você só tem a coragem de se assumir porque você percebe que o ambiente está mais propício para aquilo. Se eu tivesse vivido, por exemplo, na época do Oscar Wilde, provavelmente eu acho que eu teria me escondido, porque eu ia preservar mais a minha vida do que a minha liberdade. E é por isso que eu gosto muito de uma frase do Zygmunt Bauman na obra Cegueira Moral, em que ele diz: liberdade e segurança são e sempre serão inconciliáveis. Porque você vai ter que deixar alguma coisa de lado. Sempre vai ter alguma perda, não é? Exatamente. Não é só ganhos. O próprio John Milton, no Paraíso Perdido, o maior poema escrito em inglês, épico, ele trata da queda do Adão e da Eva. Eles caíram porque desejaram a liberdade e não a segurança. Então, gente, a vida da Dani, não só o trabalho dela nas salas de aula e nas palestras, é cercado de citações literárias de livro que ela convive, né? Livros que você convive ao longo desse tempo. Isso começou ainda no ginásio ou depois da universidade no curso de Direito? Esse fascínio pela filosofia, pela sociologia? Em nenhum dos dois. Começou quando eu estava me preparando para fazer medicina, eu queria ser neurocientista. A medicina vinha antes de Direito, né? Olha, medicina e astronomia, porque eu também passei para astronomia no Rio de Janeiro em 2012, só que meus pais não deixaram eu ir. E aí o interesse veio antes... Menino, seria o primeiro astrônomo trans do mundo. Já pensou, Dani? Ia ser babado, hein? E aí eu estava estudando para os vestibulares mais concorridos, USP, Unicamp, UNB, e foi vendo as melhores redações dos meninos, das pessoas que faziam a FUVEST, é que eu percebi que eu não podia só estudar biologia, química, matemática e física. Eu precisaria escrever bem. E só escreve bem quem tem leitura. Eu não tinha leitura. Por sinal, já está nesse processo de escrita? Vem novidade por aí? É isso que você quer dizer pra gente? Também, porque eu quero dedicar mais tempo agora para escrever, até porque as pessoas pedem.
Tanto é que eu tenho me afastado um pouco das redes sociais, porque toma muito tempo, está se atualizando. E aí eu, obviamente, quero escrever um livro sobre Shakespeare, quero adaptar minhas palestras em forma de livro, porque fica mais fácil dos alunos acompanharem, porque, como falou, cada tema ele é recheado de fundamentação jurídica, literária, sociológica, e fica mais fácil para os alunos acompanharem se estiverem à sua mão. E são obras muito profundas, mas que têm muitos ensinamentos, né, sobre a vida, né? Por exemplo, você consegue extrair de Shakespeare citações que se encaixam no seu papel, na sua vida, né? Então depende do olhar, por isso que é importante a leitura, né? Abre 1000 possibilidades. Exatamente. Medida por medida do Shakespeare tem um trecho fascinante em que a personagem Isabela diz assim: nunca devemos utilizar nossa própria balança para saber quanto pesa o valor de nossos irmãos. Então, quando eu falo isso para os meus alunos, por exemplo, numa aula de ditadura da beleza, ou de racismo, ou de intolerância religiosa, você percebe que este trecho explica que você não pode tomar como molde da vida dos outros o que serve para você, porque o que serve para você é para você. Se eu sou vegetariana, se eu ando em Teresina de bicicleta, se eu não como farinha de trigo branca, se eu gasto meu dinheiro apenas com livros, é porque aquilo me faz bem. Essa é você? Sou eu. Né? Eu sabia ela falando, eu fui imaginando as situações. Por sinal, Dani, eu queria que você falasse sobre as suas aulas. É sempre literatura ou você viaja em outros assuntos também? Assim, na verdade, a minha aula é de argumentação, já que eu não corrijo redações. E dentro da discussão dos temas atuais, eu trago informações do âmbito jurídico, literário, sociológico, filosófico, antropológico, porque quanto mais aporte teórico eles tiverem de ramos diferentes, mais eles estarão qualificados a escrever uma redação nota 1000. Menina, soube que você um dia desse foi aplaudidíssima em uma dessas aulas, né, para pré-vestibular, foi isso? É sempre assim, essa euforia nas suas palestras? É isso mesmo? Eles gostam. Eles gostam muito. O que você tem a dizer sobre a vida? Você se imagina como daqui a 10 anos? Quais são os seus projetos de transformação? Porque eu sei que você é um ser em transformação, como todos nós, né, de perspectivas diferentes. Eu ando de bicicleta justamente porque eu estou juntando meu dinheiro, porque eu pretendo morar fora, eu pretendo estudar fora, sou obcecado por alemão, ainda que meu autor favorito seja inglês. Quero descobrir um amor pela fotografia, quero visitar lugares exóticos, comprar uma câmera, estou estudando astrofotografia aqui. Principalmente, tá vendo, gente? A NASA te espera, viu? É a parte de você ficar tirando fotos do céu, já que eu tenho um interesse muito grande por astronomia e pretendo me dedicar a estudar outros idiomas, como o árabe, o grego, o latim. Só preciso de tempo para isso. E eu descobri que eu quero dedicar minha vida aos estudos e a escrever livros. Posso fazer uma constatação? Pode. Asas você já tem, agora precisa voar, viu? Tire o que você quiser dessa interpretação. Tá bom, Dani? Eu acho que o mundo te espera, você tem 1000 possibilidades. A gente agradece por essa entrevista, por sinal, eu queria que você falasse um pouco mais desses livros que você trouxe aqui. São seus preferidos? Claro que tem que ter Shakespeare, você já leu tudo isso. São obras que você revisita sempre? Porque como eu digo meus alunos, o bacana não é você ler uma vez. O melhor é quando você as relê. Por exemplo, eu estou aqui com a Tempestade, sempre eu vou lá para aquele ato, aquela cena que traduz aquela história do Ariel com o Próspero. Quando eu vou para Macbeth, é maravilhoso quando a Lady Macbeth, depois que percebe que o Lorde recebe das bruxas a ideia de que vai ser o futuro rei da Escócia, e depois que ele quer desistir, ela diz: você tem medo de ser na ação aquilo que você é no desejo? Ou seja, agora você está sendo medroso para aquele desejo que você havia ostentado uma hora atrás. E aqui é uma obra forte, essa. Exatamente. E essa aqui, e Timão de Atenas, tem 2 trechos magníficos. Um do Timão de Atenas, que ele diz a respeito do poder do dinheiro, que o dinheiro transforma o negro em branco, o feio em bonito, o velho em novo. É um trecho maravilhoso. E o Bem-Estar que Bem Acaba, que há um ensinamento quando o rei Bertrand o rei obriga o Bertrand a se casar com uma pobre mulher, mas ele não quer uma pobre, ele quer uma pessoa do naipe dele.
E aí o rei, num trecho magnífico, enorme, ele diz que se ele está tão preocupado com títulos, ele como rei pode dar qualquer um que ele queira. Ele diz que estranho que nossos corpos são tão iguais que se você corta seu braço, o sangue tem o mesmo peso, a mesma cor, a mesma temperatura. Você trabalha com a questão da igualdade também. Só que os seres humanos, através dos seus juízos de valor, eles distinguem as pessoas sem motivo algum. A agenda como palestrante está lotada? Tem surgido convites? Como é que é isso? Eu estou em 14 escolas atualmente. 14? Como é que você dá tempo para tudo, assim? Tem tempo para organizar essa agenda dele? Não, mas assim, a quantidade é grande, mas eu só preciso ir todos os dias em alguns, não é 14 Sim. por dia, é 14 durante a semana. Recebi convites para dar aula a partir de 2018 em Picos, em Piripiri. Estou vendo se eu monto cursinho em Parnaíba. Então, há muitas coisas ainda. Tá vendo, gente? Agradecemos essa entrevista super especial. Por sinal, e o amor? Como é que está? Eu decidi que... Está na fase de descoberta, de investimento, prospecção? Não, amor, eu decidi que eu vou me afastar um pouco, porque eu realmente tenho muito prazer em estudar, tenho muito prazer em descobrir novos autores. Isso exige muito, isso né? Exige Olha, muito. Ser só é um trabalhão também, hein? E eu aprendi com Schopenhauer que a primeira... Autoconhecimento, né? Exato, eu aprendi com Schopenhauer que a primeira coisa que os jovens deveriam fazer era lidar com o que ele chama de Einsamkeit, lidar com a solidão, porque isso lhe traz paz e felicidade. É isso que eu tenho encontrado. Quanto mais sozinho eu estou, ainda que as pessoas achem que eu esteja infeliz, é aí onde eu observo que está ao lado desses gigantes, é onde eu encontro a maior No fonte de livro prazer. A Arte da Escrita, ele defende a leitura das obras nos originais, né? Eu acho que é por isso que você está querendo aprender aí um pouco mais de alemão, por exemplo. Aí Schopenhauer, ele vivia, então ele tinha a possibilidade de aprender muito mais fácil, o acesso era mais fácil de latim, de grego, então Schopenhauer, na arte de escrever, ele vai criticar muito essa ideia da gente ler os livros traduzidos, mas na nossa época de hoje fica mais difícil. Mas eu quero um dia ler, pelo menos, Metamorfoses do Ovídio em latim, ou então a própria Ilíada do Homero em grego. Por sinal, falando de metamorfose, a metamorfose do Kafka também é super interessante, né? Perfeito. Sobre essa questão de estar no corpo errado, né? Exatamente. Acho Quando eu li a muito. Metamorfose do Kafka, eu fiquei me perguntando se o Kafka era transexual, porque é impressionante como o grego vive exatamente aquele aprisionamento num corpo errado. É por isso que quando a gente observa um inseto monstruoso traduzido do alemão, que é um Geheuer, um Getzifa, Geheuer em alemão é familiar. Um Geheuer negando é não familiar. Então tudo aquilo que não é familiar é monstruoso. Por isso que as pessoas me chamam ou de monstro ou de anomalia da natureza, porque eu não sou uma pessoa normal. Mas jura que te chamam mesmo? Acho que não. Várias vezes, demônio, vou pro inferno, só que eu já superei o fato de algumas pessoas me ofenderem porque opiniões são ornamentos Por sinal, eu dispensáveis. queria que você finalizasse, né, a sua fala falando do que realmente te machuca, te atinge. A maior ofensa que as pessoas podem me fazer não é com achincalhes, não é com qualquer tipo de algo que possa denegrir a minha imagem, mas é pegar um livro meu e derrubar no chão. Tá aí vendo você vai ver a confusão. Parabéns pela história de vida, pela superação. A gente agradece por você dividir com a gente toda essa emoção da sua vida, todos esses momentos marcantes que traduzem sua fase de transformação e vá longe, viu? As asas você já tem, viu, Dani? Não esquece disso, tá Obrigado. bom? Timão de Atenas é uma peça de Shakespeare em que trabalha a ideia de um homem muito rico e que ele ajudava todo mundo, mas observando os interesses de algumas pessoas, percebe que elas não vão lhe ajudar. E ele fica muito chateado pela ingratidão delas, tendo em vista que ele ajudou os outros por muito tempo, ele decide deixar Atenas, tira a última roupa do corpo e vai morar numa caverna. Lá, quando ele está procurando comida, né, puxando algumas raízes, ele bate e sente alguma coisa dura. Aí o que acontece? Vejam só esse trecho fascinante de Shakespeare a respeito do poder do dinheiro. Ouro, amarelo, precioso e brilhante, deuses, não falo em vão, raízes celestes. Um pouco disto faz todo aquele que é preto, branco, toda pessoa errada, certa,
Nobres, aqueles que são desprezíveis, moços, aqueles que são velhos, bravos, aqueles que são fracos. Ah, deuses, por que isto? Pois se isto de si afasta servo e sacerdote, mata o homem sério, tirando-lhe o fôlego. Este crápula amarelo erige e mata a fé. Ao desprezível da bênção, faz a lepra adorada, e os ladrões nobres notáveis, reverenciados iguais aos senadores. Isto aqui é que recasa a viúva enrugada. As doentes e ulceradas que são vistas com nojo, isto aqui perfuma, qual dia de abril.